Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo e o assunto de hoje é: o que ganha mais músculos, whey ou leite em pó? Vamos entender isso aqui. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e especializado em bioquímica nutricional, que é a parte da ciência que estuda o que cada componente dos alimentos faz no seu corpo, em termos de reações químicas metabólicas e catabólicas e quais as quantidades envolvidas para cada processo de reações bioquímicas do corpo para obter a quantidade de nutrientes, enzimas, massa muscular necessária. Então, mas antes, curta, comente, compartilhe, vamos lá, assunto do vídeo. Eu, em primeiro lugar, quero falar que os caras que mais influenciam pessoas dentro do ambiente de academia, na minha opinião, a maioria não sabe nada, né? Porque, do ponto de vista fisiológico, eu vejo o médico falando para o cara aí, médico fisiculturista, falando para o cara comer arroz e ovo, que não serve para nada para fazer digestão da proteína do ovo, né? Então, não aumenta a absorção, não melhora a força, não melhora nada. Outros indicam suplementos que não têm eficiência quase nenhuma, não tem sentido. E aí as pessoas não têm resultados, né? Então isso é o que eu mais vejo dentro do ambiente de academia. Então eu vejo assim que foi feita uma lavagem cerebral muito bem feita, porque as pessoas não sabem nem fazer conta, né? Então acho que também o resultado do processo dos últimos anos da qualidade da educação, que eu sou bem crítico também. Então a educação foi muito deteriorada, então ninguém aprende nada, não sabe nem fazer conta. Então ficou péssimo nesse quesito. Aí as pessoas influenciam outras e acabam não tendo resultado. A maioria das pessoas que eu vejo dentro do ambiente de academia, tem uns que gastam com personal trainer, gasta com nutricionista, gasta com suplementos e não tem resultado. A verdade é essa, sendo que quem segue aquilo que eu falo, os métodos são excelentes, porque você consegue resultado assim num espaço de 2, 3 anos, você consegue resultado fantástico. Eu mesmo, os maiores resultados que eu tive, porque como eu estava dentro do ambiente de academia pesquisando, eu treino há uns 5 anos, os resultados que eu tive mesmo foi quando eu fui mudando minha alimentação com foco, né, de obter massa muscular e tal, porque eu já sabia de onde vinham os resultados e foi em 2 anos praticamente que eu tive os resultados bons, porque antes disso eu ainda estava acreditando em algumas coisas e eu fiz isso, né? Fui para o livro pesquisar mais qual alimento que precisava tirar, qual que precisava melhorar, principalmente livro dos anos 80 e consegui os resultados que eu tenho hoje, que eu considero que está bem satisfatório para mim. Então vamos lá, ó. Em primeiro lugar, sobre esse negócio de whey e leite em pó, eu acho que eu já dei uma pincelada nisso aqui. Ah, não, eu falei num short, tá? Tem até um short sobre isso aí que eu falei porque que eu sou crítico de whey. Mas hoje eu vou falar que, em primeiro lugar, entre whey e leite em pó, tá? Então, para ganhar músculo, e eu ainda te dou umas 3 razões a mais para você usar leite em pó. E vou provar todas aqui em relação ao whey, por que o leite em pó é melhor? Primeiro, menos da metade do preço, mais barato. Desculpa. Desculpa. Então, o whey, ele, não sei por que fizeram um bom marketing. As pessoas tomam como se fosse uma coisa milagrosa para músculo e não é. E o leite em pó, ele é 3 vezes melhor e as 3 razões são essas. Em primeiro lugar, ele é menos da metade do preço. Segundo lugar, eu vou provar tudo isso aqui agora com as embalagens até. Ele tem praticamente o dobro de proteína pura. Segundo, ele não tem um monte de conservantes que o pessoal coloca
no whey, e ainda tem whey que o pessoal coloca soja, que vai te dar até problema, no caso de homem, dá problema até na próstata. E em terceiro lugar, além dos conservantes, o whey ele é tirado da sobra do soro de leite em pó. Então, da sobra do leite em pó, eles fazem um processo industrial para tirar, e aí eles têm que colocar, eles tiram um pouco de proteína mesmo, essa é a verdade, mas eles têm que colocar um monte de aglutinante, aromatizante, coisas assim. Aí ele tem mais fácil absorção. Aí colocaram aroma de baunilha artificial, evidentemente, que na verdade é castório, né? Para quem não sabe, já fui falar desses aromatizantes artificial aqui no canal. Então, para quem não sabe, é tirado lá do castor, porque ele come um tipo de planta que dá que na secreção dele sai alguma coisa com odor que se fosse próximo de baunilha, mas a baunilha natural é uma planta de difícil produção e ela é muito produzida no México. Já falei isso também, é natural, só que ela é caríssima, então eles não usam baunilha natural, no aroma de baunilha natural, e sim o castório. Então, o que que acontece? As três razões são essa, e a outra razão que eu te dou é que o leite em pó é uma ferramenta muito boa para a gente combater osteopenia, ou seja, aumentar a resistência dos ossos. Por quê? Porque quando você faz, dentro da receita que eu vou te explicar aqui, você consegue combater a osteopenia usando o leite em pó e o leite de fazenda. Então isso já foi falado, vamos falar de novo. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é apresentar a questão da matemática, porque essa é a razão principal porque eu defendo o leite em pó e não o whey. Então é assim, se você pegar aqui, até na embalagem que eu usei na foto aí da capa do vídeo, tem um whey aí que ele está falando que não tem soja, então não vou discutir se tem ou não, eu sei que tem alguns que tem. Quando você vê um whey que tiver EAA, então ele vai lá dar um dados de BCAA e tem um dados de EEA. Esse EEA é proteína de soja. Não serve para nada para nós, só para deixar doente. E BCAA tem um pouquinho. Aí, é claro que tem um pouco, mas se você compara, por exemplo, o BCAA do leite em pó com o BCAA do whey, o whey tem 3,6, isso que a maioria dos fabricantes de whey falam, tem 3,6 de BCAA em 100 gramas do alimento, 3,6 gramas de aminoácido BCAA em 100 gramas do alimento. Enquanto que o leite em pó tem 4,8. Então já estou te dando uma razão, que é a única razão que interessa, que é o BCAA, que é o valina, leucina e isoleucina, que são realmente os que conseguem construir músculo, juntamente com zinco. Então, matematicamente, a quantidade de BCAA. Outra coisa, proteínas totais. No whey, você vai ter em torno de 21, 22. No leite em pó tem 28 de proteína pura. Então, olha a diferença em quantidade de proteína. É um quarto mais forte o leite em pó. Terceira razão que eu já falei é a questão do cálcio, e o cálcio, mesmo do leite em pó, ele tem cálcio que vai melhorar a questão da osteopenia. Então, no whey não tem cálcio, porque ele é tirado do soro do leite e já tirou o cálcio. Enquanto que no leite em pó, ou se tiver, tem bem pouquinho. No leite em pó, em 100 gramas do alimento, tem em torno de 240 miligramas de cálcio. Para quem acompanha o canal, sabe que eu já falei que o nosso corpo precisa de mais ou menos 1,2 gramas de cálcio por dia. Por isso que a minha tabela para combater a osteopenia, que é o que eu sigo, ou você toma 750 ml de leite de fazenda por dia, e é o leite que eu defendo, tá? Eu não defendo leite de caixinha. Ou você faz aquilo que eu falo, que eu complemento minha tabela de proteína, eu tomo uma média de 2 copos de leite, 350 ml de leite por dia, mas sempre acompanhado do leite em pó para bater minha meta de proteína e cálcio. Bater minha meta de proteína para combater o cálcio. Então eu tomo leite fazenda misturado e sempre adiciono uma fruta. Então geralmente é meu shake de sobremesa, né? O que é shake de sobremesa? É aqueles
É aquelas vitaminas que eu já postei no canal, seja de abacate, seja de morango com maçã, seja... Então eu sempre vou bater um leite de fazenda com leite em pó, e aí eu procuro manter lá aquela meta de comer de 80 a 90 gramas de leite em pó misturado em 2 copos de leite, aquele copo americano comum, né, que não é o grandão, que é 150 ml, então vai dar uns 350 ml de leite, mais cada leite desse, cada shake desse que eu faço, eu coloco pelo menos uma colher grande de sopa de leite em pó integral. Então, por quê? Para mim bater a minha meta de cálcio para não ter osteopenia, ou seja, para combater a osteopenia, que é perda óssea. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas que vai para academia não se preocupa com esse conceito que eu uso de nutrição verdadeira. Então o cara reclama, não consigo fazer perna porque o meu joelho dói, não sei o quê. Aí você vai ver o que o cara está alimentando, o cara não está alimentando com esse foco. É isso que eu tenho falado, gente. Então, o melhor jeito, por isso que eu falo, o melhor jeito é isso. Por quê? Porque quando você faz a alimentação natural com esse foco, igual eu que como carnes, e carnes já são fontes de K2, leite de fazenda também é fonte de vitamina K2, e eu suplemento magnésio e cálcio, eu obtenho do próprio leite. Então eu tenho K2, magnésio e cálcio. Com esses 3, eu mantenho meus ossos fortes, então a densidade óssea é muito alta. Por quê? Porque eu mantenho esse foco na alimentação de manter a densidade óssea, assim eu consigo treinar. Então, estou absorvendo vitamina K2, estou absorvendo cálcio e estou suplementando magnésio, porque magnésio, o melhor jeito é suplementar mesmo. Com isso, eu protejo meus ossos e aguento treinar e sempre tenho força. E absorvendo proteína, suplementando zinco. Eu tenho essa alimentação que eu tenho hoje, que é para manter minha massa muscular, minha densidade óssea, combater a osteopenia e tudo. Então, basicamente agora eu vou explicar para vocês na questão da tabela e a questão do preço. Então, dou uma referência aqui, ó, o leite integral Piracanjuba. Tudo que eu estou falando para vocês em termos de tabela de quantidade está nessas tabelinhas aqui, ó, que vem no próprio fabricante do leite. Só lembrando que eu sempre falo para você, leite integral em pó é melhor que o instantâneo. Por quê? Porque o instantâneo, para fazer aquela facilidade dele homogeneizar em água, misturar em água, eles colocam justamente um emulsificante que é a lecitina de soja. Já falei que a lecitina de soja faz mal para nós, então pega o integral. Agora, o que eu faço? Também já falei para vocês, né? Que eu uso isso aqui, ó. Então, eu vou misturar sempre o leite em pó integral com o leite de fazenda, que é o leite de garrafinha, seja a marca Xandó, Bela Vista, Serra Mar, Leite Rico, todas as marcas que eu já postei aqui no canal. E eu ainda também, eu consigo, né, hoje eu tenho conseguido, né, esse aqui, ó, embora esteja na embalagem de refrigerante, aqui é leite de vaca congelado, eu consigo lá de Suzano, Nazaré Paulista, então eu sempre tenho, então eu complemento com esse, além do leite de fazenda mesmo da vaca, eu complemento com esses de garrafinha, quando não consigo a quantidade, porque esse aqui eu recebo a cada 15 dias e não dá, vem 10 litros para mim e não dá para mim consumir, porque eu consumo bastante leite, porque toda a minha alimentação é baseada naquilo que eu chamo de alimentação anti-envelhecimento, que é basicamente carne, leite, ovos, frutas digestivas e salada de prebiótico. E dá para comer bem, dá para se nutrir bem, forte, só que é uma alimentação um pouquinho mais cara, eu já falei disso. Então, é isso que eu falo. Então, todo o foco da minha alimentação é esse. E é para combater a osteopenia, a sarcopenia, perda de massa muscular, então com bastante proteína e sempre com foco nisso. Agora, só explicando. O leite em pó tem uma observação a fazer. Tanto leite em pó, porque quando você vai comer leite em pó, lembrando que ele já passou pelo processo de desidratar, então, para fazer a digestão da proteína do leite em pó, nós precisamos do lactobacilo. Então, o lactobacilo, que é a bactéria digestiva do leite, está aqui. Porém, você tem que sempre colocar a fruta digestiva. E essa é a razão por que eu sempre coloco no meu shape ou maçã com mamão, ou pera com mamão, ou nectarina com mamão.
Por quê? Porque eu carrego na proteína do leite e o mamão ele ajuda na absorção da proteína. E o lactobacilo já está nesse leite, no leite de fazenda que eu misturo junto. Então, se você for querer adotar o leite como forma de ganho de massa muscular, lembre-se dessas duas coisas que eu estou tentando explicar. Que precisa ter a bactéria digestiva do leite, que vem nesse tipo de leite, ou o próprio leite da fazenda mesmo, da vaca, e uma fruta digestiva no mesmo shake. Então, sempre combine uma fruta digestiva no mesmo shake. Então, maçã, pera, kiwi, nectarina. E o mamão aumenta a absorção. Como eu coloco mais ou menos uns 100 gramas de leite em pó, então, por cada shake que eu faço de 150 a 200 gramas, mas é para 4 copos, né? Então, eu coloco 200 gramas, que é meio pacotinho desse aqui, ó. Meio pacotinho desse aqui com 2 copos de leite, aí vai fazer 4 copos desse shake, que é o suficiente para mim tomar um por sobremesa de refeição, almoço e janta. E com isso eu mantenho a questão de osteopenia, minha densidade óssea alta, né? Então todo o meu foco é digestão e absorção de proteína animal, sempre combinando com frutas digestivas para aumentar a absorção. Então, o que eu queria te explicar é isso. O leite em pó é muito melhor, é mais barato. Se você combinar certos alimentos, vai ficar metade do preço. Ajuda na massa muscular, densidade óssea. Então, as razões são muitas, econômica e a qualidade técnica. Só se preocupa com essa questão, leite em pó misturado com leite de fazenda, para ter o lactobacilo, para fazer a digestão dessa proteína do leite, combine fruta digestiva no processo, que é para aumentar a absorção intestinal e você realmente ter certeza que você está absorvendo os nutrientes do leite, seja a proteína para construir fibras musculares e a absorção de cálcio e outros minerais que o leite tem. Lembrando que o leite de fazenda original, quando a vaca é de pasto, também já tem vitamina K2 e também já tem zinco, mas para quem já passou de 30 anos, há a necessidade de zinco para construir fibra muscular pela quantidade que a gente toma. Então, eu sempre falo, passou de 30 anos, você tem necessidade de suplementar pelo menos 3 vezes por semana uma cápsula de vitamina C com zinco, que é a forma mais saudável de ter zinco. E passou de 35, uma. Eu, como não como feijão, que tem um pouquinho de zinco também, a minha fonte de zinco é basicamente as carnes e o leite e os ovos. Então, gera uma deficiência de zinco. Eu tomo 2 cápsulas durante a semana, já expliquei isso aqui. Então, eu tomo 2 cápsulas durante a semana, que é quando eu treino, e uma cápsula no final de semana. Então, vocês entenderam, gente? Ó, o leite em pó é muito mais saudável, mais barato e melhor para você ganhar músculo do que o whey protein. Então, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.